Olá, tudo bem? Eu sou a Amanda da Amarte Atelier e hoje eu tô aqui para ensinar você esse lindo modelo de bolsa. É uma bolsa que tem decote V, a alça super fashion e linda, está estruturada dentro da corrente e ela tem franjas que dá um movimento incrível. Eu amo esse modelo de bolsa, ela é super estilosa, super tendência, fashion. Eu tenho certeza que assim como eu, você também vai ficar apaixonada. Então, continua aqui comigo que eu vou te passar várias dicas e o passo a passo completo que está imperdível. Vem comigo fazer parte desse mundo do crochê. Esses são os materiais que nós vamos usar para fazer a nossa bolsa, mas eu vou deixar também a lista completa na descrição do vídeo, tá bom? Vou utilizar aqui um novelo, um rolo desse de 500 gramas, de fio de malha prêmio da Fios Kiki. Esse, para mim, é o melhor fio, é o meu fio preferido. Ele tem uma maciez e ele é simétrico, tá? Ele tem a mesma medida do início ao fim do novelo, tá? É um fio de malha prêmio, macio. Ele vem com cheiro, gente, vocês não fazem ideia do perfume que vem esse fio. Além de bom, macio, ainda vem cheiroso. É sério, gente, ele é muito cheiroso. Esse aqui é o de 23 milímetros, tem 500 gramas, tá? E essa cor é a cor nude café com leite. Vamos utilizar a agulha de 7 milímetros. Essa é uma agulha da Prim. Eu, quando eu tô usando um fio mais fino, eu gosto de crochetar assim, como se estivesse pegando num lápis, tá? Mas quando eu uso fio de malha, eu acho que dá mais firmeza quando a gente pega assim como se fosse uma faca, tá? E essa agulha, ela é anatômica, ela é super confortável. Vou deixar também o link para vocês de todos esses materiais que eu tô utilizando, tá? Que eu realmente deixo o link daquilo que é bom, que eu amo e que tem muita qualidade, ok? Vou utilizar também 40 centímetros de corrente. Essa é a corrente CR23, elo português, da loja Altero. Vou usar dois mosquetões. Esse mosquetão aqui, ele tem 3 centímetros aqui nessa largura, porque a gente vai estruturar, depois eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver, eu vou estruturar a alça dentro da corrente, tá? A alça também, ela é toda na malha, mas eu estruturo ela aqui dentro da corrente. Nós vamos começar, claro, com o cordão de corrente, mas antes de fazer o cordão, a gente vai deixar uma sobra inicial de fio de 70 centímetros, ok? Vou pegar aqui minha agulha, vou fazer um nozinho corrediço, tá? Vou passar a minha agulha aqui, vou torcer, dar a laçada e faço aqui o meu nozinho corrediço. Fiz o nozinho, vou fazer aqui 19 correntes. 1, 2, 3... 18, 19 correntes. Vamos medir aqui em centímetros. Fiquei com 20 centímetros de corrente. Vou pular a primeira e a partir da segunda eu venho trabalhando aqui, ó, nessas alcinhas aqui de trás. A corrente, ela tem essas alcinhas da frente, que eu chamo de baixo e de cima, e essa aqui, que faz como se fosse um nozinho, que fica aqui atrás. Nessas de trás, que nós vamos trabalhar, eu vou retornar aqui a minha primeira carreira com 18 pontos baixos. O ponto baixo é aquele que a gente insere a agulha, laça o fio, traz ele aqui pra frente, laça e tira as duas alças. Vou fazer, então, essa primeira carreira em pontos baixos e a gente vai trabalhar toda a nossa bolsa em carreiras de ida e volta de 18 pontos baixos. Só que eu vou trabalhar no ponto relevo. É um ponto que a gente vai pegando só a alcinha de cima da corrente e vai virando, né? Fazendo o trabalho de ida e volta. Vou finalizar aqui essa minha primeira carreira e mostro para vocês como é que é. Finalizei aqui a minha primeira carreira. É normal que o seu trabalho fique tortinho assim no início, mas o fio de malha você vai moldando ele, tá? Então, finalizei aqui minha primeira carreira e a gente confere a medida, ó, 20 centímetros, 20,5 centímetros, né? 20 centímetros e meio, que é a largura que a gente precisa ter aqui na nossa bolsa. A gente vai fazer um retângulo
de 20 por 60, tá? Que na montagem que a gente vai fazer nossa bolsa, mais pra frente eu vou mostrar melhor pra vocês, a gente precisa de 3 partes de 20 por 20. Então, eu mantenho o 20 na largura e eu vou ter 3 partes de 20 de altura, que são 3 quadrados, o equivalente a 3 quadrados de 20, tá? Mas vamos seguir aqui o trabalho. Mais pra frente, com o retângulo pronto, eu mostro pra vocês o trabalho de montagem. Então, finalizei aqui a minha primeira carreira, 18 pontos baixos, vou fazer uma corrente de subida e vou virar o trabalho. E agora a gente vai passar a trabalhar na alça de cima para fazer o ponto relevo. Então, eu vou pular essa primeira corrente aqui que eu fiz para dar a altura do ponto, venho na segunda, pego na alcinha de cima, aqui ó, só na alcinha de cima, e faço pontos baixos. De uma forma bem simples mesmo. Você pode fazer qualquer outro tipo de ponto. Ai, Amanda, não gosto do ponto relevo. Quero fazer o ponto baixo normal. Pode fazer. Ah, eu quero fazer alternar o baixo com um baixíssimo. Pode fazer. O importante é que no final, antes da gente começar o trabalho de dobra, para dar o formato da bolsa, você tenha um retângulo de 20 por 60. Então, estou finalizando aqui minha segunda carreira. Faço aqui na última alcinha, né? O último ponto, essa alcinha aqui. E o meu relevo começa a aparecer aqui. Vou fazer da mesma forma. Corrente de subida, viro o trabalho, pulo a primeira corrente, a partir da segunda, começo a trabalhar meu ponto baixo. E assim a gente vai fazer por toda a extensão do retângulo. Como eu falei, a gente precisa ter um retângulo de 20 por 60 e ele é todo em carreiras de 18 pontos baixos nessa pegada aqui na alça de cima, que dá um formato de relevo ou sanfona, tem gente que gosta de chamar de sanfona. Eu vou fazer em ponto relevo em carreiras de ida e volta. Então, essa bolsa aqui no início não tem grandes mistérios, é uma bolsa bem simples de fazer, bem rápida. E vocês vão ver que os detalhes que a gente vai colocar aqui na nossa bolsa, como ela vai ficar super elegante e estilosa. Tá? Eu gosto muito desse modelo de bolsa. Ó, já virei o trabalho, fiz uma correntinha de subida, deixa eu voltar aqui. Ó, fiz uma correntinha de subida, virei o trabalho, pulei a primeira, já tô aqui a partir da segunda corrente, trabalhando meus pontos baixos. Mas vocês vão ver os detalhes que a gente vai dar para essa bolsa, como que ela vai ficar linda, super diferente e estilosa. Tá? A gente vai fazer o detalhe da alça, vai ser uma alça estruturada dentro da corrente. Como a gente está aqui no fio de malha, o fio de malha às vezes ele dá uma elasticidade. Ai, nossa, eu fiz uma alça de 40, mas com o peso que eu coloquei na bolsa, a alça agora está com 50. Olha como cedeu aqui a malha. Então, eu coloquei aqui a corrente, né, os 40 centímetros de corrente, para estruturar. E não só estruturar, né, porque vai dar um detalhe super chique, super elegante aqui, classudo e diferente para nossa alça. Além do formato que ela já tem, né, naquele decote V, e eu vou colocar também as franjas. Não sei vocês, mas eu amo aquele movimento de franja, eu acho que tá sempre em alta. Faz um estilo assim diferente. Às vezes a gente tá com um look bem básico, coloca essa bolsa, nossa, como fica bonita. Então, ó, aqui não tem mais mistério, vocês estão vendo que eu tô fazendo só ponto baixo, pegando na alça aqui de cima da corrente, em carreiras de ida e volta de 18 pontos baixos. Então, é só isso. Eu vou seguir aqui as minhas carreiras até eu completar 60 centímetros, tá? A gente tem aqui o 20 de largura e eu vou precisar da altura agora de 60 centímetros, tá? Então, vou seguir aqui nesse mesmo padrão de ponto, de forma simples. Vocês vão ver como é rápido também e fácil de fazer.
Depois é só ficar atento aqui nos detalhes que a gente vai dar na montagem, pra gente costurar, né, certinho. E o restante dos detalhes que a gente vai colocar com os metais dourados, com a alça estruturada e com as... Opa, balancei tudo aqui. E com as franjas também que a gente vai colocar, ok? Então, vou seguir aqui. Você segue aí também a sua bolsa, né, o seu retângulo. E a gente já volta para dar andamento aqui no restante da bolsa. Bom, finalizei aqui, deu um total de 54 carreiras. Deixa eu medir aqui para conferir. 60 centímetros, assim, né, de comprimento. E aqui ficou com 20,5, tá? Em torno, aproximadamente 20 centímetros. Ficou 20 uns milímetrozinhos. Arredondando, 20 por 60. No total, eu fiz 54 carreiras. Lembrando, na hora da montagem, que essa parte alta do relevo vai ficar para fora, tá? E essa parte que fica aqui mais marcada, fica para dentro da bolsa, ok? Por mais que você faça ela igual, tanto de um lado para o outro, a forma de início e finalização, ela tem que ficar, ó, com o relevo aqui no final descendo e no início subindo. E uma ponta de fio vai ficar para um lado, o término da outra ponta de fio vai ficar para o outro, tá? Eu vou agora só deixar uma sobra pra gente já costurar. Vou cortar o fio e vou puxar ele aqui. Deixa só eu medir aqui, pra gente ter também uma sobrinha aqui no final. Falei pra vocês, 70 a 80 centímetros de sobra, tanto no início quanto no final. Então, agora, ó, terminei aqui, meu último ponto, cortei o fio, vou puxar aqui. Então, puxo ele aqui para fora da corrente. E eu gosto sempre de dar uma travada no ponto. Então, eu venho aqui atrás, na alcinha do ponto baixo, essa que fica aqui para trás, vou puxar ele aqui para travar. Mesmo a gente fazendo a costura, eu gosto de travar o ponto aqui. Então, agora eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver se aqui dá, o suficiente, dá para ver a tela toda. A forma como a gente vai dobrar. Esse aqui, então, é a nossa parte de fora da bolsa. E esse aqui é o avesso, a parte de dentro. Você que tem dúvida aqui, ó, no que eu falei, a parte de dentro, essa que faz uma vala aqui assim, ó. O relevo tá pra cima e eu tenho um declínio aqui pra baixo. Então, essa é a frente, essa aqui é as costas. Então, eu vou virar agora aqui de costas. Vou pegar... Ó, virei as costas da bolsa, vou pegar essa ponta que está aqui, ó, pra baixo, vou dobrar assim, ó, fazendo um triângulo aqui, tá? Ah, mas se eu fizer ao contrário? Se você fizer ao contrário, o fio da costura fica pra cima, onde a gente vai prender a alça, então não pode. Esse fio da alça, ele tem que vir aqui pra ponta, ó, pra essa parte lateral da bolsa, pra gente poder fazer a costura com essa sobra de fio, tá? Por que eu dou essas dicas? Pra minimizar corte, fio, acabamento, faz aqui, faz ali, arremata. Então, eu sempre dou essa dica pra minimizar esses arremates. Então, dobrei, tá? Aqui, peguei essa ponta de cá, de baixo da direita, coloquei aqui pra cima, tá? Agora, eu vou pegar essa parte toda aqui da bolsa, vou fazer assim, vai ficar um bico aqui, ó, tá? Peguei, ó, essa ponta maior, dobrei, joguei ela pra cima, tá? E aqui você vê o encontro das carreiras, ó, relevo com relevo, relevo com relevo. Beleza? Fiz aqui, aqui eu vou costurar. Antes de costurar, eu vou mostrar a dobradura completa pra vocês. Tá? Posicionei aqui, a gente pode colocar também marcadores, só para ajudar aqui
a segurar o que a gente já dobrou, para você ter um entendimento assim melhor. Então aqui, ó, vou marcar. Marcar não, vou só prender, porque eu não preciso marcar nada. Então prendi aqui, posso prender, vou colocar um outro aqui para ajudar também. Só para ficar bem marcadinho, quer dizer, bem presinho aqui. Tá? Então, dobrei aqui, como eu mostrei, esse outro, tá? De baixo pra cima, de baixo pra cima. Fiz aqui, como se fosse... Lembra aqueles barquinhos de papel que a gente fazia antigamente? Ou então, chapéu de papel? Fiz aqui, ó, ficou com esse V aqui pra baixo. Ai, Amanda, mas e agora essa parte aqui pra cima? Vamos virar a bolsa. Virei. Fiquei com essa parte aqui de fora, aparecendo. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado. Ó, lembra que a gente tava assim? Eu peguei essa ponta que tava aqui embaixo e joguei pra cima, aqui pro meio, ó. Olha ela aqui, ó, formando o outro bico, mas como a gente vai usar a bolsa assim, então eu tenho aqui, ó, a minha outra parte e formei aqui a minha bolsa. Agora é só fazer trabalho de costura, tá? Formei aqui, esse lado aqui a gente já tinha prendido. Então, agora, ó, eu vou pegar essa ponta de fio, vou colocar na agulha de tapeçaria e a gente vai fazer costura de cima para baixo, de baixo para cima. Ó, esse meu fio, passei aqui, eu volto ele aqui para dentro dessa primeira corrente, pra gente começar o trabalho de costura. Se bem que nem precisa. Tá, mas deixa que ele fica mais presinho. Então, agora, ó, lembra que eu falei? Relevo com relevo, relevo com relevo, relevo com relevo. As carreiras, elas se emendam aqui, ó. Então, agora eu vou pegar essa parte, ó. Pego a alça daqui, fecho com a alça aqui, do outro lado. Como essa parte de cima, a gente faz um reforço aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui por baixo, mais essa alça da carreira de cima, só pra fazer um reforço aqui no bico. Porque essa parte aqui é a parte de cima da bolsa. Só pra evitar de ficar abrindo. E aí, eu volto aqui, ó, dentro da corrente. Deixa eu só apertar mais aqui que ele soltou. Pronto. Puxei bem aqui, só porque aqui é o início da bolsa. No restante, a gente não vai puxar muito, tá? A gente só ajusta o fio. Beleza? Então, agora, preso aqui, eu vou só fazer movimento daqui pra cá e daqui pra cá. Em xizinho, cruzando. Então, ó, saí aqui. Essa carreirinha já tá presa. Essa primeira aqui. Eu venho pra próxima, ó. Aí, passo por baixo de uma alça de um lado, por baixo da alça do outro. Aí, venho aqui, ó, próxima carreira. Pego uma alça de um lado, uma alça do outro. Próxima carreira. Uma alça de um lado, uma alça do outro. Eu vou mostrar pra vocês toda a parte de costura até o final, porque teve uma aula minha que a pessoa, poxa, você não mostrou a costura completa. Eu iniciei pra cá, o movimento é o mesmo, finalizei. Mas eu vou deixar aqui, não vou editar tirando, né? Vou deixar a parte toda de costura pra você ver até o final, ó. Mas não tem mistério, pega uma alça de um lado de uma carreira e a alça do outro. E ajusta o fio. E ele vai fazendo esse formato aqui, ó. Esse desenho aqui de xizinho cruzadinho. E fica bem bonito. Então, ó, tá aqui. Não tô apertando demais aqui a costura. Só tô ajustando. Que é pra evitar de ficar encolhendo o trabalho. Deixa o trabalho maleável. Próxima carreira. Uma alça de um lado, uma alça do outro. E, ó, essa alcinha que fica na ponta que a gente tá pegando, ó. Essa alcinha aqui, essa alcinha aqui. Aí, a outra, a alça do ponto com a alça de baixo do ponto. E assim a gente vai. De um lado pro outro.
Ó, essa alça que fica bem na pontinha. Ela fica bem marcadinha aqui, levantando. Ó, aqui e aqui. Aqui e aqui. Ó, já tô chegando aqui no final. E olha que bonito que fica o desenho, ó. Aqui. Tô finalizando aqui o último relevo. Esse aqui, que é o finalzinho, a gente faz também, ó. Procura achar a alcinha que tá aqui do lado. E nesse aqui, essa alcinha que ficou aqui, ó. Que esse aqui já é da última carreira. Fechei bem aqui a minha bolsa. Agora eu vou pegar essa sobra de fio, vou passar aqui e vou jogar ela lá pra dentro pra gente dar o nó por dentro. Depois, essa ponta de fio volta pra cá, pra fora como franja, tá? Mas por agora, a gente pega ela, joga ela aqui pra dentro por qualquer ponto próximo aqui de onde o fio saiu. Pronto, joguei aqui. Aí agora eu vou virar a minha bolsa ao avesso, ó, virei ela, o fio tá aqui dentro. Eu vou pegar aqui, ó, uma alcinha, uma perninha, passei o fio, deixei essa alça aqui, vou voltar com o fio aqui por dentro dessa argola, só vou ajustar aqui pra ficar bem apertadinho, puxo, eu já tenho aqui um nó. Aí, vamos fazer outro nó de segurança? Ok, também gosto. Passei de novo por uma perninha aqui do lado, vou pegar aqui, ó, uma alça de fio, passo aqui, deixo um pedacinho, tá? Uma argolinha, volto a agulha por dentro dessa argola e puxo. Só que antes de puxar, eu gosto de apertar bem aqui. Aí agora eu dou o meu puxão final. Pronto, tá preso aqui com 2 nós. Eu volto a bolsa pro lado direito. Opa, peraí. Pronto. Voltei a bolsa pro lado direito. E eu vou pegar essa ponta que tá aqui por dentro da bolsa, vou jogar ela lá pra fora de novo. Como eu disse, essa ponta aqui, ela vai ser uma franja. Então, ó, peguei bem no bico, tô saindo com ele aqui, ó, de novo. Pronto. Saí, depois a gente, quando colocar as outras franjas, aí a gente corta direitinho no tamanho certo. Não vou deixar ela muito grande, não. Vou colocar aqui, acho que uns 14, 15 centímetros. Ainda vai sobrar um pouquinho para fazer outra. Mas tá aqui, ó, reservado o nosso fio. Não corte esses excessos, porque isso vai fazer parte do movimento de franja da bolsa. Agora, vamos lá, repetir o mesmo processo do outro lado. Lembra que a gente colocou aqui o marcador? Então, vou pegar a minha outra ponta de fio. Vou colocar na minha agulha de tapeçaria e vou repetir o processo de costura. De um lado para o outro, reforçando só aqui esse ponto inicial, para ele ficar bem fechadinho. Ó, deixa eu mostrar para vocês como que ficou lá do outro lado, ó. Ficou bem fechadinho, tá? E fica, esse desenho aqui fica bem bonito, bem legal. Então, agora a gente faz aqui, ó, do outro lado também. A gente marca aqui, relevo com relevo. Onde tá aqui bem no meinho, ó. Se numa camada ficar desencontrada, ficar uma parte alta com a parte baixa, também faz um desenho bacana. Não se estressa com isso, não. Vou, então, ó, prender aqui. Isso aqui é o nozinho corrediço. Se você achar que tá demais, você pode tirar. Acho que eu vou tirar ele aqui. Tirei o nozinho corrediço e vou reforçar direto aqui na costura do outro lado. Pronto. Ficou só a correntinha, o nozinho corrediço eu desfiz. E agora a gente vem reforçando aqui, ó. Passa aqui. Volta lá pro outro lado. Passa pelas 2 alças de corrente. Ó, botei aqui pra dentro. A
ajusta bem aqui esse início. Aí agora ela só volta aqui pra gente começar o trabalho de costura. Então, ajusta bem só esse início, pra não ficar abrindo exatamente aqui, né, o V da bolsa, pra ele não ficar abrindo. Pronto, já passei aqui por baixo pra ficar um acabamento bem discreto, bonito. Aí agora a gente começa, ó. Alcinha de um lado, com alcinha do outro. Alcinha de um lado com alça do outro. Alça de um lado com alça do outro. Aqui você vê qual que tá melhor aqui pra costurar e arruma. Não tem alça certa ou errada, né? A alcinha que tiver aparecendo aqui na beiradinha pra você. O marcador a gente pode tirar. Pronto, finalizei. E ó, mas tá diferente a costura de um lado pro outro? Dá diferença, porque você tá trabalhando em lados opostos. E aí, na hora, você decide qual que você achou mais bonita pra ser a sua frente. Essa aqui, o nó tá mais... tá com essa emenda aqui. E essa aqui ficou mais xizinho. Eu gosto mais assim, xizinho. Então, pra mim, esse lado aqui tá mais bonito do que esse. Opa, balançou tudo aqui. Mas na hora você vê qual que te agrada mais e usa como frente. Esse aqui tá mais grossinho, tá mais gordinho, também gosto. Então, ó, terminei aqui, vou pegar a minha ponta, vou jogar lá pra dentro, vou costurar da mesma forma. Tá? Só joguei o fio aqui pra dentro, vou virar a peça do avesso para o avesso. Ó, virei a peça pro avesso. Vou pegar uma alça aqui e volto ela na argolinha. Puxo aqui a argolinha, puxo agora o meu fio. Vamos reforçar? Vamos. Pego outra alça aqui, faço a mesma coisa. Então, eu fiz esse movimento de alça para travar o fio com um nozinho 2 vezes. Agora, volto por aqui, só para colocar a ponta de volta lá para fora. Pronto. Só andei com o fio, que ele acabou dando nó mais para cá, andei com o fio pro bico, desviro minha bolsa, para ela ficar do lado direito novamente. Pego aqui a minha sobra de fio, acho aqui o meu bico, passo de volta. Pronto. Passei o fio aqui de volta. Se não ficar muito bem no bico, não tem problema não. A gente anda com ele aqui, ó. Como eu vou fazer agora. Pronto. Não saiu tão no bico, eu andei com ele pra cá. Tirei da agulha de tapeçaria. E está pronta a nossa costura. Essa malha, ela vai moldando, né? Já falei isso pra vocês. Então, você molda ela pra ficar na posição certa. E
nossa bolsa em V tá finalizada aqui essa parte do corpo da bolsa, tá? A gente ainda vai trabalhar mais aqui, tá? A gente ainda vai colocar aqui as franjas, etiqueta, botão. Mas antes disso, vou mostrar pra vocês a minha sugestão de alça pra essa bolsa, tá? Vamos lá que eu vou pegar aqui a corrente e colocar aqui a corrente no mosquetão. Bom, agora pra nossa alça, a gente vai pegar aqui os 40 centímetros de corrente. Lembrando que o elo da ponta, que tá preso aqui no mosquetão, tem que ficar virado pra cima, porque eu vou eu vou crochetar no elo que tá deitado. Nesse elo que tá em pé, eu não vou fazer ponto. Então, como eu vou crochetar só nesses elos aqui que estão deitados, eu tenho que estar com um elo em pé aqui, tá? Com a borda do elo virada pra cima. E esse mesmo elo virado pra cima, ele tem que prender do outro lado. Então, eu preciso alinhar aqui toda a minha corrente para que eu termine com um elo com a borda virada para cima, tá? Se ficar virada para baixo, vai entortar a alça. Então, o que que eu vou fazer? Eu já fiz aqui de um lado, vou fazer agora do outro. Vou pegar esse alicate aqui, ó, esse kit de alicate de biju, que é uma ferramenta, assim, não é tão necessária para a maioria das bolsas, mas tem algumas bolsas que a gente faz com detalhe de corrente que a gente precisa usar esse kit. Então, ele é baratinho e é super útil, tá? Vou deixar o link dele também aqui. Eu acabei não falando dele no início, né, na lista de material, mas é interessante você ter também um kit desse. E aí, abri aqui com esse alicate de bico roliço, né? Parece um cone aqui na ponta do alicate. Vou colocar o elo dentro, né? Vou colocar o mosquetão aqui dentro do elo. E vou fechar com esse alicate de bico achatado. Então, vou fechar aqui. Dou um apertão, assim, bem firme. Pronto. Tá aqui colocada a nossa corrente dentro do mosquetão. E agora, a gente vai começar a fazer os pontos aqui. Como eu disse, esses que estão com a borda virada para cima, a gente não vai crochetar. Isso é o que vai ficar aparecendo no detalhe da alça. A gente vai usar só esses elos que estão deitados aqui. Peguei uma agulha mais fina, de 4 milímetros, e vou começar a fazer. Deixa eu tirar a bolsa daqui para não atrapalhar, e vocês também conseguirem visualizar melhor. Então, aqui estou com meu fio. Vou deixar uma sobrinha, tá? Que depois, como a gente já tá trabalhando com esse movimento de franja, a gente vai só dar o nó aqui e deixar essa ponta sobrando mesmo. Então, deixei aqui 20 centímetros. Vou inserir aqui a minha agulha nesse primeiro elo que tá deitado. Lembra que a gente não vai fazer ponto nesse que tá virado pra cima? Só nesse aqui que tá deitado. Então, vou inserir minha agulha. Vou puxar o fio que vem do novelo. Vou fazer uma corrente. Então, a cada elo deitado, eu vou fazer 2 pontos e vou pular esse elo que tá em pé. Fica apertado? Fica, mas dá pra fazer. Então, essa primeira carreira de ida, ela é até mais tranquila, porque a corrente tá vazia. Na carreira de volta, eu já tenho 2 pontos de um lado. Então, quando eu fizer a carreira de volta, vai ficar mais apertado. Mas é tranquilo de fazer, tá? Então, ó, deixa aqui. Fiz 2 pontos já no primeiro elo. Pulo esse que tá em pé, venho pro elo que tá deitado. Faço. A agulha, ela é menor, então, às vezes, a malha, a gente não consegue puxar o fio direito. Mas a gente arruma bem ele aqui, que dá pra fazer. E aí, você vai arrumando aqui pra esticar o elo, tá? Da corrente. Solta aqui o fio. E vai crochetando aqui, ó. Fazendo ponto baixo. 2 pontos baixos em cada elo desse que tá aqui, ó, deitado. Dá pra ver a diferença? Dá, né? Tem um que tá deitado e o outro que tá em pé. Então, esses que estão em pé, eles vão ficar por fora aqui, aparecendo na nossa alça. E aqui, a gente tá estruturando a alça aqui dentro da corrente.
Eu amo esse modelo de alça. Fica super diferente. Eu já vi poucas pessoas fazendo. Dá um detalhe, assim, muito bacana aqui na sua bolsa, tá? Barulhinho chato de corrente batendo, né? Vou colocar a bolsa aqui pra parar o barulho. Pronto. Já parou aqui o barulho e dá pra você enxergar. Também é um fio claro, né? Então dá pra enxergar. Olha aqui como tá ficando, ó. Fica bem bonito, bem bonito. Vocês vão ver o resultado final, como fica lindo. Então, agora aqui é só seguir fazendo 2 pontos baixos em cada elo deitado da corrente. Então, você pula o que tá em pé com essa borda pra cima e faz só aqui nesses elos deitados, tá? Vou seguir aqui até o final. Quando eu chegar aqui, volto pra mostrar pra vocês como que a gente faz a virada aqui, ó, pra chegar do outro lado. Beleza? Então, vou seguir aqui, volto já com vocês. Finalizei aqui, né, um lado dos pontos da corrente. Você vai arrumando aqui os elos para eles ficarem esticadinhos, né, bem certinhos. E agora a gente vai fazer a virada para começar a fazer ponto aqui, ó, desse outro lado, na carreira de volta. Então, ó, o que que eu vou fazer? Vou alongar aqui o fio, pego a minha agulha, vou passar esse fio aqui, ó, por dentro desse elo que tá aqui com a bordinha pra cima, preso aqui no mosquetão. Vou passar minha agulha aqui, ó, de baixo pra cima e vou puxar essa alça aqui, ó, pra baixo. Depois, a gente ainda vem com um pedaço de fio pra prender aqui, tá? Pra finalizar. Por enquanto, a gente só tá passando. Já virei aqui o lado da corrente. Ó. E a alça que saiu aqui, eu vou só ajustar pra ela ficar da altura do ponto baixo aqui, ó. Viram aqui o que eu fiz? Eu alonguei só pra passar e agora ela tá da mesma altura do ponto baixo. E vou fazer aqui, ó, uma corrente. Agora eu venho crochetando aqui, ó, nesses elos de volta. Lembra que eu falei que aqui seria mais apertado? Porque eu já tenho 2 pontos de um lado, tem que botar 2 aqui agora desse. E é apertadinho, mas dá pra fazer. Se tiver muito apertado aí pra você, também dependendo do fio que você tá trabalhando, você pode colocar a agulha 3,5. Mas assim, é apertadinho, mas dá pra puxar. Se você diminui muito o tamanho da agulha, fica mais difícil de puxar o fio, porque esse fio é grossinho, né? Então, a agulha 4 fica apertadinho, mas dá pra fazer. Aí aqui a gente segue da mesma forma que a gente veio na carreira de ida, fazendo 2 pontos baixos em cada elo deitado aqui da corrente. E ó, depois de finalizado, vai ficar aqui nossa alça com essa marcação aqui no meio desses elos que ficaram com a bordinha viradas pra cima. Fica muito lindo. Vou fazer aqui a minha pra chegar até lá no final. Aí já mostro mais pra vocês. E também a gente faz o acabamento, né? O nozinho de finalização. É bem tranquilo, porque a gente vai deixar a pontinha solta como franja também, né? Então, o acabamento fica mais fácil ainda. Bom, finalizei aqui, ó, carreira de ida e volta. Agora a gente só vai prender agora, finalizar aqui e prender o mosquetão, pra ele não ficar correndo assim. Então, vou fazer a mesma coisa, ó. Vou alongar aqui, vou trazer essa ponta pra cá, pra onde a gente começou. Só puxo a alça pra cá.
Virei aqui. Vou só ajustar aqui o fio, pelo fio que vem do novelo, para diminuir aqui, porque tá sobrando muito. Então, vou ajustar aqui. E agora eu vou fazer uma corrente, mas na verdade eu já vou cortar o fio, porque eu vou puxar aqui e finalizar ela no acabamento perfeito nessa primeira corrente que tem aqui, que a gente fez. Então, ó, vou dar aqui 30 centímetros de fio. Deixa eu cortar. Então, vou deixar aqui 30 a 40 centímetros de fio para poder fazer o acabamento. Então, ó, cortei o fio, vou puxar aqui. Venho aqui, ó, na primeira corrente que a gente fez, tá? Porque essa aqui a gente só subiu a corrente, que é do primeiro ponto. E aqui, a alcinha do segundo, né? As correntes que ficam em cima do segundo. Eu vou passar aqui, ó, o fio por baixo. E aí, ele volta aqui, onde ele saiu. E a gente finalizou aqui, ó, o acabamento perfeito do primeiro ponto, que foi onde a gente iniciou o trabalho. Agora, eu vou só fazer um movimento de passada aqui dentro, com a agulha de tapeçaria, para fixar esse mosquetão, para ele não ficar correndo, ó. Porque como ele é largo, ele fica correndo. Se você estivesse trabalhando com o redondo, ele estaria aqui, ok. Só que eu gosto desse largo, para ele acompanhar o desenho aqui da minha alça. Então, para ele não ficar correndo, eu vou passar o fio aqui, ó, algumas vezes por dentro dele e pelas correntes que ficam aqui. Então, ó, passei 2 vezes de um lado, 2 vezes aqui, ó, ainda tô na segunda vez aqui de um lado. Quando eu falo de um lado, é que eu tenho o elo aqui. Então, tem duas passadas nesse lado aqui do elo. Agora, eu venho pra cá. Opa! Pra passar aqui desse outro lado do elo. E passo aqui, ó, por baixo da corrente, da última corrente que a gente fez desse outro lado. Pronto, aí agora ela vai parar de ficar sambando, porque ela tá presa aqui. Ó, tá bem presinho. Então, só pra finalizar, aquele fio inicial que a gente deixou, a gente vai amarrar com esse aqui. E ele vai ficar penduradinho. Já que eu estou trabalhando com uma bolsa que tem esse movimento de franja. Se você não quiser colocar as franjas, aí você finaliza o acabamento aqui, escondendo o fio aqui por baixo dos pontos, tá? Eu vou deixar, porque eu tô dando esse movimento de franja mesmo. Então, aqui eu só dou um nozinho, dei 2 nós pra prender. E agora, pra não ficar aqui saindo do nó, eu vou pegar o fio, vou passar por baixo do ponto, ó, passo o fio aqui, ó, por baixo do ponto, pra ele ficar saindo assim, e não ficar saindo do nó. Pode passar com a agulha de crochê também, não tem problema não. Eu já tava com a agulha de tapeçaria na mão, passei aqui. Só passei por baixo mesmo. Pronto. Então, tá finalizado aqui um lado. E o outro, vou fazer a mesma coisa. Só que como eu não tenho fio aqui, porque a ponta inicial e a final ficaram aqui, eu vou cortar um pedaço de fio. Vamos ver aqui o tamanho que ficou de um lado. Mais isso pra costurar, mais a volta. Então, fiquei aqui, vou medir aqui, com 50 centímetros de fio pra fazer o acabamento do outro lado. Vou colocar na agulha de tapeçaria também. E aí, eu venho passando aqui, ó. O mesmo que a gente fez do outro lado, eu faço aqui, só que aqui eu tô com fio avulso. Lá eu já tinha a ponta inicial e final.
Então, ó, alinho aqui e passo da mesma forma. 2 voltas de um lado e 2 voltas do outro lado do elo, tá? Quando eu falo lá, tô falando do elo. Então, 2 aqui, ó, numa ponta de corrente. Passei aqui o meu fio por baixo para travar. Tô jogando ele aqui, ó, para outra ponta. Que aí eu vou prender ele agora aqui, ó. Posso vir por baixo ou por cima, tanto faz. O importante é a gente passar 2 vezes também aqui desse lado. Pronto. Que aí eu travei, ó, agora para de correr. Travei aqui. Agora eu vou correr aqui para ele encontrar com a outra ponta. E aqui a gente faz a mesma coisa. Eu vou dar aqui, ó, 2 nós. O primeiro eu só ajusto. O segundo eu aperto bem. Apertei bem. Vou puxar agora o fio pra cá. Ó, dessa vez eu tô usando a própria agulha de crochê, que é mais rápido. Mas você pode fazer aí com a de crochê ou com a de tapeçaria. Pronto. Passei aqui assim, ficou com nó e está finalizada aqui a nossa alça. Ó, os 2 lados prontos aqui. Ela tá estruturada aqui, ó, dentro da corrente. A parte de cima, né, do elo ficou toda virada aqui e pra fora, aparecendo, dando esse detalhe que eu acho perfeito, maravilhoso. Então, agora aqui você pode colocar direto, como esse mosquetão ele é grande, você pode colocar ele direto aqui, prendendo na bolsa. Ou, se você tiver e quiser, você pode colocar uma argola articulada aqui e depois o mosquetão na argola. Aí fica a seu critério, tá? Aqui eu vou colocar direto, mas vou mostrar pra vocês também a opção de colocar na argola articulada também. Ó, mas aqui já tá bem preso. Ó. Agora a gente vai costurar aqui um botão imantado. Ainda falta aqui a parte das nossas franjas. Vou costurar o botão, colocar a nossa etiqueta para personalizar. E aí você fica a seu critério, né? Eu já teve modelo desse que eu coloquei aqui, teve modelo que eu coloquei aqui mais para baixo. Já usei da redonda, já usei da retangular. Então, tanto faz. Vamos seguir aqui. Vou pegar só o botão imantado e um fio comum de costura, ó. Opa! Peguei um fio aqui begezinho, clarinho, e uma agulha comum de costura, tá? Eu vou costurar agora o botão imantado, vou mostrar pra vocês como que eu posiciono. Eu sempre coloco etiqueta em todas as minhas peças, tá? Seja lá o que for, até um cachepozinho, eu coloco a etiqueta no cachepozinho, tá? Então, vou colocar aqui essa redondinha, ou essa, sempre fico na dúvida. Mas vou colocar a redondinha, tá? Hoje eu vou colocar a redondinha. Então, tá aqui, posicionei aqui bem no centrinho aqui do V. Escolhi essa frente que tá com esse X mais marcado, né? Como sendo a frente da bolsa. Você escolhe aí, sempre tem um lado que a gente gosta um pouquinho mais. E aí, vou passar aqui a minha agulha sempre de baixo pra cima. Eu gosto de fazer assim, acho que é mais fácil. E dou aqui umas 4, 5 passadas em cada furinho desse, em cada extremidade aqui da etiqueta.
gente vai virar um pouquinho aqui. Bota bem certinho aqui do outro lado. Costura aqui o outro lado. Agora, esse mesmo fio que eu tô costurando aqui, a etiqueta, eu já jogo ele aqui pra trás, pra já costurar um lado do botão. Já pego aqui um lado e já costuro também, ó. Viro aqui. Vou só posicionar aqui certinho. E aí, já costuro aqui as 4 extremidades da mesma forma, dando 4, 5 passadas em cada extremidade aqui do botão. Os cachorros da vizinha estão animadíssimos hoje. Um lado do botão já tá costurado, a etiqueta também. Agora a gente vai posicionar o outro botão. Então, como que eu faço? Ele é de imã, então ele vai colar aqui, vou sobrepor. Vou arrumar a minha bolsa pro V ficar aqui, ó, certinho. Vou agora abrir o botão, sustentando ele aqui do outro lado. Então, ele tá aqui, é aqui, ó. Deixei a pontinha pra cima, bem no meio aqui do nosso V, que ele vai ficar costurado. Vou costurar as 4 pontinhas da mesma forma como eu fiz esse aqui, tá bom? Vou costurar e volto já. Pronto, já costurei aqui os 2 lados do botão. Agora, a gente vai colocar as franjas. Vou pegar aqui, eu tenho 11 pedaços de fio, eu deixei cada pedaço com 40 centímetros, porque a gente vai dobrar ele ao meio e vai prender. Então, ele vai ficar com 20 centímetros de franja. Acho que é um tamanho bem ok. Se você quiser maior ou menor, fica a seu critério aí, você corta do tamanho que você preferir, tá? Então, já separei aqui. Vou só pegar minha tesoura bafônica chiquérrima da Círculo, que eu amo. E vou cortar aqui, ó, que eu separei os fios, mas não cortei aqui a pontinha. Então, estou aqui cortando. Opa. Pronto, cortei todas as pontinhas. Agora, a gente cortei até uma a mais, porque aqui eu tenho, ó, vamos pela parte de baixo da bolsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu cortei 11 pedaços, mas você pode até colocar, ao invés de colocar só no bico, você coloca aqui, 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 pra ficar bem cheio de franja. Eu coloquei aqui só nesses 10 relevos aqui. Você pode cortar 20, colocar um alto e um baixo, um alto e um baixo, um alto e um baixo, pra ela ficar bem cheia. E se você quiser muita franja, se você for amante mesmo da franja, como eu, mas nesse modelo não vou colocar, você pode colocar aqui franjas também na lateral. A cada relevo, você coloca também uma franja, tá bom? Então, de forma simples, vou pegar aqui, ó, o fio dobrado ao meio, venho aqui, ó, pro relevo, lembrando que eu já tenho aqui, ó, aquele fio da ponta que a gente saiu, mas não tem problema. A gente coloca mais um aqui junto. É bom que na lateral fica mais cheia.
Passei aqui por baixo de uma alcinha aqui do relevo, né? Mede aqui a pontinha para ela ficar certinha. E agora eu vou colocar as perninhas por dentro da alça e vou puxar. De forma simples assim mesmo, tá? Ok? Aí, ó, vira aqui de novo, tá vendo aqui o relevo? A carreira de relevo? Pega aqui essa alcinha da ponta, introduz a agulha e puxa o fio dobrado ao meio. Então, ó, puxa aqui, passa as perninhas por dentro da alça. E assim a gente vai colocando até lá o outro lado. Pego aqui o meu relevo, coloquei a agulha assim, ó, de baixo pra cima. Puxo a franja de cima pra baixo. Tá meio diagonal aqui, mas ok. Porque aí, essa parte do acabamento vai ficar pra frente aqui. Não vai ficar aqui a parte do nó. Tá? Mais uma dica aqui de colocação. Como a gente tem 11 e eu só tenho 10 relevos, nessa parte do meio aqui, eu vou espaçar um pouquinho para colocar um a mais aqui depois, tá? Então, vamos primeiro colocando aqui nos relevos. Pego a alcinha aqui, ó, de baixo para cima, puxa o fio de cima para baixo. Passa por dentro da alcinha, puxa aqui para apertar. E assim a gente vai colocando as franjas. Sobrou um que eu já tinha cortado a mais. Vou colocar ele aqui no meio. Pronto, coloquei esse outro aqui no meio. E aí, se você quiser colocar mais, como eu coloquei esse aqui, você coloca aqui também nos outros, intercalando. Mas eu acho que já tá ok. Já ficou aqui. Se ficar um pouquinho irregular, você arruma o tamanho. E também, ó, essa ponta aqui, que foi a ponta da costura, você também corta ela do tamanho aqui, ó, da franja dessa lateral aqui. Pronto. Cortei. Franjas colocadas, vocês vão ver o movimento maravilhoso que fica nessa bolsa. Vou mostrar já pra vocês aqui. E vou recolocar a alça que eu tirei pra facilitar aqui a costura do botão. Já vou mostrar pra vocês também com a argola articulada. Deixa eu pegar aqui a argola pra gente montar aqui a alça na argola articulada. Ó, coloquei a argola articulada aqui numa ponta, pegando 2 pontos aqui, ó. Esse bico aqui é inevitável dele ficar aparecendo. Mas a gente coloca aqui de uma forma que pega as alcinhas aqui de cima e ele fica aqui assim, ó. Aí agora eu venho com o meu mosquetão, como eu disse. Se você quiser colocar argola, coloca. Se não, você pode vir com o mosquetão direto aqui e prender na bolsa, como eu tinha feito antes, tá? Só uma outra forma aqui de você prender. Pronto. Ó, deixei as franjinhas aqui, que dão mais um charminho aqui na parte de cima, já que a gente tá trabalhando com franja nela toda, né? Ela fica aqui também com as franjas da alça.
Então, ó, vou suspender aqui a bolsa para mostrar para vocês. Mas essa foi nossa videoaula dessa bolsa V com franjas, tá? É o nome simples que eu dou para ela, com essa alça que foi toda estruturada aqui na corrente, que eu acho um charme, além de realmente ela ficar firme, estruturada, porque a malha, bem ou mal, a malha acaba com elasticidade, ela vai cedendo, vai esticando. E aqui, estruturada na corrente, você garante que a sua alça vai ficar sempre nesse tamanho, porque ela não vai ceder, não vai esticar. Então, você tem uma alça super elegante, charmosa, com esse detalhe aqui e completamente estruturada e firme. Então, eu amo realmente, de vez em quando, dar uns detalhes, assim, de vez em sempre, né? Sempre que eu posso, eu coloco detalhe aqui nas nossas bolsas, nas nossas peças. Então, é isso aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula, porque eu amei. Eu amo crochê, eu amo compartilhar meu conhecimento, o pouquinho do meu conhecimento no crochê com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like para engajar aqui o nosso canal. E se você ainda não está inscrita, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações e ficar por dentro. Sempre que eu postar alguma coisa, você vai ser avisado, você vai receber a notificação para acompanhar e não perder nada que a gente está colocando aqui no canal, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia, adorei crochetar com você. Deixa seu comentário também se você gostou da aula, se você gosta desse modelo de bolsa, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!